this sequence, my opponent and I are in opposite fighting stances, and I begin the action by throwing a jab. To counter, my opponent immediately throws a lead round kick toward my head. I block his kick using an outside block, and while he is still on one leg, I step my rear foot up to my lead foot and throw a lead leg push kick to his midsection. The kick completely shatters his balance and sends him backward. While his defenses are still down, I switch my stance by dropping my kicking leg straight to the mat and throwing a rear round kick to his head. When you land this kick clean, there is a good chance that you will knock your opponent out. However, some fighters are tougher than others. If my opponent is still awake, he will most likely continue to retreat backward to avoid my attack. To stay within striking range, I again switch my stance by dropping my kicking leg straight to the mat. Without hesitation, I throw another round kick to his head, this time using my lead leg. One of the major goals in fighting is to make your opponent pay every time he attacks you. In this section, I demonstrate how to accomplish this by combining strikes with evasion, blocking, and checking techniques. When you're successful, you not only avoid your opponent's attack, but you also break his rhythm by hitting him with an attack of your own. Just as with attacks, the counterattacks at your disposal will depend upon the stance you and your opponent are in. If you have the same foot forward, different counterattacks will be available than when you have the opposite foot forward. In this sequence, my opponent and I are in opposite fighting stances, and he throws a jab. Instead of backing up, I evade his strike by parrying his arm downward. Before he can pull his arm back in his stance and re-establish his guard, I rotate my hips and throw a rear side elbow. Although following up with a lead-handed strike, such as a lead hook, is very natural in this situation because my hips are already spring-loaded in that direction, it is what my opponent expects. To maintain an air of unpredictability, I pull my rear elbow back toward my body and re-establish my fighting stance. Once I have situated my base, I throw a rear knee to my opponent's midsection. It is important to note that this technique can take some getting used to. When most people throw a strike from their left side, they naturally want to follow up with a strike from their right side, and vice versa. Breaking that habit every now and then, and throwing 2 consecutive strikes from the same side of your body is an excellent way to catch your opponent off guard. This is a continuation of the previous combination. Just as before, my opponent and I are in opposite fighting stances.
I parry his jab downward, follow up with a rear side elbow to his face, and then throw a rear knee to his midsection. However, instead of ending the combination there, I follow the rear knee with a cross. This means that I'm throwing 3 power strikes in a row, all from the same side of my body. Just as with the transition between the rear elbow and the rear knee, the transition between the rear knee and the cross can be a little difficult. Speed will suffer slightly, because before you can throw the cross, you must first pull your rear leg back into your fighting stance and re-establish your base. It is also very important to pay close attention to how I transition between the cross and the final strike in the combination, which is a lead tie kick to my opponent's head. Instead of throwing the cross, switching my stance, and then throwing the kick, I switch my stance as I throw the cross. To accomplish this, at the same time as I throw the cross, I step my lead foot backward. After the cross lands, I step my rear foot forward. The instant my foot touches down, I pivot on it, rotate my hips, and throw the lead tie kick to my opponent's head. This allows me to throw the cross and the tie kick almost back to back, and with the cross forcing your opponent's arms together to protect his center line, there is a good chance that you will land clean with the high kick to the side of your opponent's head. This is another excellent countering combination. With my opponent and I in opposite stances, he begins the action by throwing a rear tie kick to the inside of my lead leg, and I check his kick by lifting my leg and catching his shin with my shin. If your shins are not conditioned, I recommend using shin pads. While my opponent pulls his check kick back into his stance, I drop my foot to the mat, rotate my hips, and throw a cross at his face. This is an exceptionally good counter because a lot of fighters have the bad habit of dropping their hands as they kick. Once I land the cross, my opponent immediately attempts to counter with a rear hook. Instead of backing up to evade his strike, I remain in striking range and block it with my arm. As my opponent pulls his arm back into his stance, I drive forward off my rear foot, rotate my hips, and throw a rear side elbow to his jaw. However, it is important to mention that this last counter must be thrown quickly. If you hesitate, your opponent will most likely pull his arm back into his stance and block your rear elbow strike. In this countering combination, my opponent and I are in opposite stances, and he starts the action by throwing a jab at my face. Instead of parrying his punch, I rotate my hips and slip my head to the outside of his striking arm. In addition to removing my face from his line of fire, it also spring-loads my hips. As he retracts his arm, I unwind my hips and throw a lead hook to the side of his jaw. This loads my hips in the opposite direction, allowing me to flow directly into a rear side elbow strike. Naturally, the most efficient strike would be to throw a punch or kick with my lead arm or leg.
But wanting to keep my opponent guessing, I pull my leg back into my stance, re-establish my base, and then conclude the combination with a rear knee strike to his midsection. As I mentioned earlier, it is good not to fall into patterns, such as throwing a left punch, a right punch, and then another left punch. If you do the same types of combinations again and again, your opponent will eventually catch on and be ready for your attacks. This is a very flashy combination, but it comes in handy when you and your opponent are in opposite fighting stances, and he has the tendency to overextend on his crosses. As his cross comes forward, you slip to the outside of his lead arm. However, instead of keeping your lead hand up to protect your face, you drop it down to your waist. As your opponent pulls his arm back into his stance after missing his punch, you rotate your hips and throw your lead elbow vertically between his arms, colliding with his chin. This elevates his chin, allowing you to immediately follow up with a rear side elbow. The downside to this technique is that it requires you to drop your lead arm. If you misjudge your opponent's cross, or fail to get out of the way in time, you will most likely get hit. The upside to this technique is that it's highly unorthodox, which means your opponent most likely won't see it coming. In this sequence, my opponent and I are in opposite stances, and he throws a cross at my face. To evade his strike, I rotate my hips and slip my head to the outside of his extended arm. As he pulls his arm back into his stance, I throw a cross and then a rear tie kick to his head. To be successful with this technique, you must throw the cross before your opponent can retract his arm and once again establish his defenses. Sometimes you will hit your opponent and knock him back, and other times he will lean back to evade your punch. Either way, your opponent's balance will be compromised, limiting his ability to check your kick to his head. In this sequence, my opponent and I are again in opposite fighting stances, but this time he throws a jab. To evade his strike, I step my lead foot to the outside of his lead foot, rotate my hips slightly, and slip my head to the outside of his arm. In addition to removing my head from his line of fire, my maneuver has also closed the distance between us and spring-loaded my hips. As my opponent pulls his jab arm back into his stance, I throw a lead uppercut underneath his arm and up into his chin. This lifts his head, allowing me to immediately follow up with a lead hook to the side of his face. To conclude the combination, I throw a rear side elbow.
this sequence, my opponent and I are in opposite fighting stances, and he throws a rear front kick in my midsection. To evade his strike, I step my lead foot to the outside of his lead foot, rotate my hips, and push his leg towards the outside of my body using my rear hand. It is important to notice that instead of moving my body to the outside of my opponent's strike, as I demonstrated earlier with both the jab and the cross, I have moved to the inside of his strike. Although this makes me more vulnerable to my opponent's attacks, as long as he is on one leg, it will be difficult for him to muster any real power in his strikes. Before he can drop his foot to the mat and re-establish his base, I rotate my hips in the opposite direction and throw a powerful jab. With my opponent now severely off balance from his missed kick and my jab, I step my lead foot forward and conclude the combination with a rear side elbow strike. In this sequence, my opponent and I are in opposite stances, and he initiates the action by throwing a looping overhand with his lead arm. Instead of retreating from his strike, I step my lead foot forward and catch his arm using an upward block. Next, my opponent throws a rear knee to my midsection, and I block his strike by throwing a rear downward elbow. When you land the elbow on the nerves of your opponent's leg, it will most likely momentarily paralyze his leg. As my opponent attempts to pull his wounded leg back into his stance, I rotate my hips and throw a rear side elbow to his jaw. In this sequence, my opponent and I are in opposite stances, and he begins the action by throwing a cross to my body. To block his strike and cause him damage at the same time, I strike his forearm with a lead downward elbow. Before he can pull his arm back into his stance, I step my lead foot forward and throw a lead uppercut elbow into his jaw. This is an excellent combination when you're up against an opponent who likes to throw looping punches such as overhands. From opposite fighting stances, the pad holder throws a rear overhand and you catch it using a rear high block. Instead of pulling your arm back into your stance after executing the high block, you immediately rotate your hips and throw a rear side elbow into your opponent's face. To be effective with this technique, you must throw the side elbow before your opponent pulls his striking arm back into his stance to protect his face. Next, your opponent attempts to retaliate by throwing another looping punch, this time with his lead arm. Again, you block his shot using a high block, rotate your hips, and throw a side elbow. With your opponent stunned from the two elbow strikes, you conclude the combination by throwing 2 consecutive knee strikes, and then back away.
this sequence, my opponent and I are in opposite fighting stances, and he throws across. To evade his shot, I take an outward step with my rear foot, rotate my hips, and move my head to the outside of his arm. However, in addition to slipping his strike, I move my lead arm across my body and place it on the outside of his arm. Before he can pull his arm back into his stance, I unwind my hips and use my lead arm to force his arm across his body. In addition to disrupting his balance, it creates a pathway for me to throw a rear side elbow to the side of his face. In this sequence, my opponent and I are in opposite fighting stances, and he throws a rear hook toward the side of my head. Instead of attempting to block his strike, I step my lead foot forward and drive both of my hands into his chest, disrupting his balance and zapping all power in his punch. As he careens backward, I execute a switch step and follow up with a lead round kick to the side of his head. The key to success with this technique is timing. Linear attacks are always quicker than circular ones, so as long as your timing is sharp, you can shove your opponent backward before he can land his looping punch. However, if your timing is off by even a fraction of a second, you can eat a powerful blow to the face. I recommend practicing this technique as much as possible before attempting it in a fight. In this sequence, my opponent and I are in opposite stances, and he initiates the action by throwing a rear knee to my midsection. Desiring to remain in striking range so I can counter, I hold my ground and block his knee using a lead downward elbow. As I mentioned before, when you land your elbow to the nerves of your opponent's leg, his leg will most likely become momentarily paralyzed, making it difficult for him to quickly pull his leg back into his stance. As he attempts to recover, I drive the same elbow upward and into my opponent's chin. This lifts his head, allowing me to deliver a powerful rear side elbow to his jaw. In this section, I demonstrate the drills that you can do to improve upon your timing, speed, and accuracy. To get the most out of these drills, it is important to constantly move about as if you were in an actual fight. Executing drills standing in one spot is not only unrealistic, it can also promote bad habits. Although the drills presented in this section are oftentimes harder to execute than specific combinations, they dramatically increase your ability to capitalize on openings the instant they appear. This is the key to becoming a proficient striker. While throwing a predetermined combination at your opponent will often allow you to land strikes, it is much better to tailor your follow-up strikes based upon your opponent's reaction to the initial strike in your combination. For example, if you launch a combination that involves throwing 2 consecutive low kicks, but your opponent drops his arms to protect the lower half of his body after the first low kick, your best option is to abandon the second low kick and throw a high kick or punch instead.
Being able to make these split-second decisions based upon your opponent's reaction takes a lot of time to develop, but practicing the drills presented in this section will steer you in the right direction. It is extremely important to drill specific combinations on the focus mitts to develop your timing, but it is also very important to do free-flow focus mitt work. There are two ways you can do this. You can have your training partner call the shots by holding the focus mitts in certain positions, or you can call the shots and have your partner direct the focus mitts to meet your punches. While the first method will help develop your reaction speed, the second method allows you to get creative and try new things. When you get familiar with the person holding the pads, it is also possible to do a combination of both, which is what I demonstrate here. My opponent will hold out a mitt for me to throw a specific strike, and then direct the pads to any follow-up strikes I should throw. When training focus mitts, it is important for both you and your partner to know how to hold the mitts to indicate a specific strike. Although there are many different possibilities, I will go over the basic ones when you and your opponent are in an orthodox fighting stance. The instructions I give will be for the pad holder. To signal a jab, rotate your left focus mitt over so it is facing your opponent and hold it up at eye level. To signal a cross, rotate the right focus mitt over so it is facing your opponent and hold it up at eye level. To signal a lead hook, point the blade of your left focus mitt at your opponent and hold it up at shoulder level. To signal a right hook, point the blade of your right focus mitt at your opponent and hold it up at shoulder level. To signal a lead uppercut, point the pad of the left focus mitt towards the ground and hold it up at shoulder level. To signal a right uppercut, point the pad of the right focus mitt toward the ground and hold it up at shoulder level. To signal a rear hook to the body, hold the back of the left mitt against your left ribs so that the pad is facing toward the outside of your body. If your opponent has powerful hooks, you may want to place the right mitt across your body to add extra protection. If you're working with a new partner, it is also important to talk about the type of resistance you'd like. Some people like the pad holder to move the mitts into their strikes, while others like the pad holder to keep them stationary. In addition, if you are a pad holder and plan on throwing strikes for your opponent to evade, make sure not to throw them with full force because the blade of the pad can easily open a cut. Direto. Direto cruza. Direto cruza, direto, tá avançando. De novo. Direto, direto, esquiva. Direto, volta, direto. Cruzado no final. Direto, cruzado. Dois jab direto. Eu vou jogar embaixo, você mata e volta pro direto. Dois jab direto, joga embaixo. Jab cruz. Termina com o direto. Jab cruza, jogo direto, jogo de encontro. Jab cruza, jogo direto, jogo de encontro. Vai jogar. Isso. E volta com o cruzado. Aí afoga, 4. Vai avançando. De novo. Aí parou, eu vou em cima, você anda pra trás batendo, vai. Todos os golpes, vai.
this sequence, I demonstrate free flow combinations on the Thai pads. While it can certainly be beneficial to train specific combinations with your trainers, it is also beneficial to do free flow work. There are a couple of ways to accomplish this. In the beginning, I suggest having your training partner call out the combinations he wants you to execute, such as jab, cross, round kick. This will prevent you from guessing which strike he wants and accidentally kicking or punching an elbow or knee. However, once you get more familiar with his movements, have him simply hold up the pads to indicate a certain strike. This will increase your reaction speed dramatically and make you better at capitalizing on openings the instant they appear in a fight. Personally, I recommend conducting free flow pad work at the end of your routine, as it allows you to put everything you worked on that day together. Joelho, pulando. Jab, chuta na cabeça. Nossa, desculpa. Vai. Com a mesma perna pra frente. Jab, joelho. 1, 2, cruza. De novo. Isso, chuta na perna. De novo. Na cabeça. Joelho. Joelho. 2. Jab. Jab, cruza com a mesma. Isso, de novo. E chuta na cabeça com a outra perna. 1, 2. E joelho pulando. Isso, vai, isso aí. In this sequence, I demonstrate a drill for practicing your uppercuts. Instead of dropping my arms down past my waist to generate power, which is common among a lot of fighters, I generate power using a slight rotation of my hips. While it is important to drill all your strikes, I've included the uppercut drill because in addition to helping improve your form with the punch, it's also an excellent cardio workout. Aonde você viveu quando era criança? Eu vivi parte da minha vida em Curitiba, né? Eu fui para Curitiba com 4 anos de idade, fui criado pelos meus tios e desde então eu vivo lá e tudo que eu sou hoje como pessoa, como ser humano, eu devo a eles. Explica pra gente da tua cidade, onde você viveu. Curitiba é uma cidade tranquila, assim, é uma cidade bem... lembra muito aqui a América. É uma cidade que eu gosto muito, uma cidade tranquila, onde eu tive uma infância bem tranquila, bem sossegada, assim, foi muito bom. O que teu tio fazia e a tua tia? Meu tio sempre foi policial. Na minha família, a maioria das pessoas, todos trabalham nessa área, todo mundo é polícia, meus irmãos. Minha tia sempre ficou cuidando da gente desde criança. E uma vida tranquila, sempre fui assim, tive uma boa educação, meus irmãos me deram todo o amor possível e impossível, e é isso. O que você fazia para se divertir quando era criança? Eu gostava muito de jogar futebol, brincava com os meus amigos, sempre estava brincando, a gente sempre estava fazendo alguma coisa assim para distrair, jogando futebol, jogando videogame, ou brincando de mãe se esconde, essas coisas normais que crianças fazem. Como você começou, como você entrou a treinar taekwondo? Bom, eu comecei no taekwondo do nada, assim. Tinha alguns amigos meus que treinavam
E assim, eu não podia pagar academia, então, tipo, eu ia ver eles treinarem. E aí um dia o Messi Kang me deu a oportunidade de treinar, eu ficava lá enchendo o saco dele, toda hora enchendo o saco, aí ele me deixou treinar. E as coisas foram acontecendo, assim, tipo, fiquei bastante tempo, acho que foi uma grande base pra mim, foi o Taekwondo, foi o que me deu uma grande estabilizada, assim, na minha personalidade, na minha vida como atleta. Aonde você treinou Taekwondo? Em Curitiba. Treinei Taekwondo em Curitiba. E assim, foi o início, né? Foi o início de tudo. O que era o nome do teu instrutor e como ele era? O Messi Kang foi um grande professor, um grande mestre, é um grande mestre até hoje. Tem vários seguidores, é um grande homem, um grande mestre, uma pessoa que tem uma disciplina muito rígida e é uma pessoa que eu devo muito a ele. Você gostava do Taekwondo ou você sempre queria fazer outra coisa? Não, eu sempre gostei, eu sempre amei o Taekwondo, assim, foi uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer, ter o controle sobre os meus movimentos de perna, sobre as minhas habilidades, que hoje assim é parte do que me salva nas minhas lutas, assim. Eu acho que é uma coisa que eu sou muito grato de ter aprendido. Você era bom em arte marcial desde o início? Eu acho que a arte marcial, assim, eu fui me adaptando. Eu sempre gostei, né? Sempre fui aficionado por arte marcial. E eu acho que, não que eu era bom, mas eu sempre levei jeito. Como você começou a treinar Muay Thai? Como que eu comecei a treinar Muay Thai? Meu irmão de criação, o Tico, ele treinava Muay Thai com o mestre Rubens. E assim, eu sempre tive a curiosidade de ver e tal, e ele não deixava. Algumas vezes eu via ele treinando, ele treinava com os amigos dele em casa, e sempre eu queria treinar junto e tal, e ele não deixava, porque eu era muito novo. E eu estudava num colégio perto da academia do mestre Edmar, do Edmar Cirilo dos Anjos. E eu passava todo dia para ir para casa, eu passava todo dia em frente à academia dele. E por coincidência tinha dois amigos meus que eu acabei conhecendo no bairro ali onde eu estudava, que é o Israel Gomes e o Rodrigo Vidal. E eles treinavam nessa academia, na academia do Edmar. E aí eu comecei a passar todos os dias ali na frente, aí comecei a falar com eles e tal. Enfim, eu e o Vidal estudamos juntos durante 2 anos, e aí a gente começou a ter uma amizade maior. E um dia o Edmar me convidou para treinar e eu fui. Depois disso eu nunca mais larguei do Muay Thai. Onde você treinou e quem era o teu primeiro instrutor? Do quê? De Muay Thai. Então, meu primeiro instrutor de Muay Thai foi o Edmar Cirilo dos Anjos. Ele treinava na rua Mauá, na academia dele. O nome da nossa academia era Academia Kickbox. Treinava eu, o Israel Gomes, o Rodrigo Vidal, o Cláudio Dagliadoni, que por um bom tempo ficou como nosso professor, depois que o Edmar saiu da academia. Você competia em Muay Thai nessa idade? Competi bastante. Eu acho que foram uma das coisas que fizeram com que eu me tornasse o campeão que eu sou hoje, foi as competições de Muay Thai, né? Competi bastante na modalidade. Como você começou a treinar Jiu-Jitsu? Eu tinha amigos que treinavam. Jiu-Jitsu na época não era uma luta que todo mundo tinha acesso. Só as pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior podiam treinar Jiu-Jitsu, porque o kimono era caro, a mensalidade da academia era cara. E assim, a gente treinava em casa, no prédio de uns amigos meus.
eles me convidavam para ir treinar e aí eu ia lá e treinava com eles, assim, e foi onde eu comecei a treinar. Comecei a ter uma base, um pouco de chão, assim, com eles, e as coisas foram acontecendo, né? Quem era o teu primeiro instrutor e aonde você começou a treinar? Assim, quando eu comecei a realmente treinar jiu-jitsu, de kimono e tal, foi com o mestre Hélio Soneca, o Sonequinha, que foi para Curitiba e abriu a academia lá, a academia Gracie, e eu comecei a treinar com ele. Tive algumas aulas com o professor Roberto também, que hoje tem academia lá. Tive a oportunidade de treinar para o meu primeiro Vale Tudo, onde eu estreiei com o professor Almir Ramos de Paranaguá, que até a faixa roxa eu treinei com ele, e ele que me estreou no Vale Tudo, né? Como você, então, fala em se você não lembra? Como você Bom, começou a treinar? Como que eu treinei? Como que eu comecei a treinar na academia Chute Box? Eu treinava com o mestre Noguchi, que era meu treinador na época, meu mestre, e só que ele não tinha a mente aberta para luta de vale tudo, não tinha ainda as intenções de botar a gente para lutar vale tudo. E as coisas foram acontecendo nesse período de tempo. Eu já estava treinando com o mestre Almir Ramos, jiu-jitsu, e já tinha feito algumas lutas de vale tudo com ele. E aí eu recebi um convite do Rafael Cordeiro para treinar na Shootbox. E acabei indo, e foi onde as coisas foram acontecendo. Como o treinamento da Shootbox fez você um lutador melhor? Eu acho que a habilidade que o mestre Rafael tinha para ensinar e para desenvolver as técnicas que a Shootbox tinha eram muito fáceis de aprender com ele. Ele sempre foi um grande professor, sempre foi um bom lutador também, então era muito fácil para ele passar isso para mim e para alguns outros lutadores que tinham a cabeça voltada para esse tipo de luta que era o Vale Tudo. E para mim foi muito gratificante. Eu acho que foi fácil aprender, foi fácil acabar se tornando um membro da equipe de forma concreta, porque ele sempre ensinou muito bem as técnicas que a gente desenvolveu durante anos dentro da Shootbox. Você pode explicar o tipo de treinamento que você fazia lá? Bom, o tipo de treinamento que eu fazia na academia Shootbox, eu fazia aula com o mestre Rafael, ele me dava aula, pegava 1, 2, 3 horas por dia diária e me ensinava, parava, me mostrava alguns movimentos, alguns posicionamentos, e a gente sempre treinou muito, dava ênfase ao Muay Thai mesmo, muito cotovelada, muita joelhada, joelhada pulando, enfim. Eu aprendi um pouco mais a agressividade do Muay Thai. Com o Rafael eu consegui aprender um pouco mais de como ser agressivo, de não deixar em nenhum momento o meu espírito e o meu foco de luta sair de mim. Aprendi a conviver com várias situações de pressão, aprendi a olhar para o meu adversário concentrado para ir lá e fazer meu trabalho de forma rápida e concreta. Você pode explicar para a gente o tipo de malhação cardio que você fazia? A gente sempre teve nosso preparador físico, que foi o Madison, que é o Madison também, que sempre foi uma pessoa que esteve envolvida com a gente, me ajudou muito. A grande base da minha estrutura física, eu devo isso ao Madison, que é uma pessoa que está sempre
me ajudando, está sempre comigo. Descreve o que arte marcial é para você. O que é arte marcial para mim? A arte marcial é disciplina, autoconfiança e respeito. Acho que isso que define a arte marcial para mim. Qual foi o que você gostava mais e que você adaptou mais rápido? Eu acho que foi o taekwondo. Acho que o taekwondo foi a que eu mais me identifiquei na época. E com o tempo as outras foram sendo mais fácil, né? Depois que você tem um certo domínio de uma arte marcial, as outras ficam um pouco mais fácil. Eu tive a oportunidade de treinar capoeira também, com o mestre Sergipe. Treinei Hapkido. Então, todas essas artes marciais serviram para me dar uma grande base para desenvolver um Muay Thai melhor. Quando você luta hoje em dia, você usa certos movimentos Sempre. de todos, Sempre. e você adapta a todos? Sempre. Fala que eu sempre. Todas as vezes que eu luto, eu sempre procuro botar alguma coisa de cada modalidade que eu treinei. E na maioria das vezes sempre acaba funcionando. O que é do teu estilo de luta que faz você ser um campeão tão forte e domina tanto? O que é que faz isso? Eu acho que é a minha disciplina. Acho que o que me faz ter grande êxito e na maioria das vezes a vitória, acho que a disciplina, a cumplicidade que eu tenho com o meu treinamento, de estar sempre vendo todas as minhas lutas, revendo. Eu acho que isso que faz com que a gente consiga ter um pouco mais de sucesso. Quando você ficou interessado em lutar e por que Vale Tudo? Quando que eu fiquei interessado em lutar? Isso é uma boa pergunta. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu sempre gostei de arte marcial, sempre gostei dos filmes de arte marcial. Eu sou um fã aficionado pelo Bruce Lee, pelo Jack Chan. E assim, o Vale Tudo foi uma coisa que aconteceu. Não foi uma coisa que eu falei, eu quero ser lutador de Vale Tudo. Foi uma coisa que, com a globalização da arte marcial, com a evolução da luta, foi acontecendo, né? Eu acho que foi uma coisa natural, que eu não esperava que ia acontecer. A tua primeira luta de Vale Tudo contra o Luiz Azeredo? Bom, na verdade a minha primeira luta de Vale Tudo foi no Mato Grosso. Eu lutei num circuito contra vários lutadores e na final a luta acabou sendo entre eu e o Moranguinho, Fabrício Morango. Depois disso eu tive outras lutas e estreiei no Meca, que era um evento que era feito pela minha equipe, juntamente com o Joinha, que hoje em dia é meu empresário, e lutei contra o Luiz Azeredo, que foi minha primeira luta. Foi uma luta boa, porque assim, foi o que me deu a base para me tornar hoje um cara que respeita todos os lutadores, um cara que entra focado, independente de qualquer coisa, independente do resultado, está sempre focado no objetivo. Você pode explicar um pouquinho dessa luta, porque eu sei que você não ganhou aquela luta pelos juízes, mas você pode explicar um pouquinho o que aconteceu na luta, o que você lembra que aconteceu? Não me lembro muito ao certo, mas eu sei que, bom, praticamente foi uma coisa, meio que um jogo de interesses. Mas isso faz parte, eu acho que foi válido. O Luiz Azeredo tem todas as glórias por ter me vencido. E foi uma boa luta, eu achei que foi válido a experiência. E parte dessa luta, parte do que aconteceu nessa luta, serviu para que fortalecesse a minha base para ser o campeão que eu sou hoje. Como você entrou pro Shooto? Depois de ter feito algumas lutas no Meca, eu recebi a proposta de lutar no Shoto. E assim,
para lutar contra o Hayato, para lutar contra o Tetsuji Kato. E foi uma coisa assim muito rápido, né? Eu tinha que tomar essa decisão rápido. E acabou que a gente conseguiu ir e vencer a primeira luta contra o Tetsuji Kato. E eles ofereceram a luta contra o Hayato Sakurai, achando que o Hayato ia me ganhar, porque ele já tinha ganhado de 6 brasileiros seguidos, né? E ele era o cara a ser batido no Japão, né? No Shoto. E a gente foi lá e conseguiu fazer uma boa luta com ele. Eu acho que foi onde começou tudo, né? Praticamente a minha carreira profissional e internacional como lutador foi o que deu início, foi o primeiro passo, foi a luta contra o Sakurai, que foi meu primeiro título mundial, né? Como você entrou no Pride? Depois da minha luta com o Hayato Sakurai, eu recebi essa proposta para lutar no Pride, mas havia recebido uma proposta também para lutar no Ultimate. Então, como eu não tinha acesso às coisas que aconteciam em relação à minha carreira profissional, eu fui lutar no Pride, mas não sabia disso, não sabia que eu tinha um contrato com o Ultimate. E acabou que eu fiquei, depois da minha luta com o Sakurai, eu fiquei 1 ano sem lutar, porque eu tinha um contrato com o Ultimate e não sabia disso. E não podia lutar no Pride. Depois as coisas foram acontecendo e eu pude lutar no Pride, aí fiz minha primeira luta. E aí as coisas foram tomando o rumo que tomaram. Luta com o Carlos Newton. A minha luta contra o Carlos Newton. Pois foi uma grande luta, né? Carlos Newton, um grande lutador. E assim, depois que eu venci alguns combates no Pride, eles resolveram fazer essa luta contra o Carlos Newton. Foi interessante porque para mim foi uma grande experiência, né? Foi onde eu realmente botei à prova o meu conhecimento de jiu-jitsu para poder fazer essa luta contra o Carlos Newton, que, na minha opinião, um grande lutador que tem e tinha, na época, o jiu-jitsu muito mais avançado para lutar no Pride. E, graças a Deus, eu consegui vencê-lo, consegui ter êxito na luta contra ele. Por que você saiu da Shootbox? Minha saída da academia Shootbox foram por vários motivos. Um dos motivos era que a essência da academia já estava se tornando uma coisa meio que esquecida. O que unia, o que fazia a força da academia estava sendo deixado de lado. A grande base, a grande história da academia Shootbox foi se deixando de lado, foi deixando a base, foi deixando os valores que levaram a academia a se tornar o que era, foram ficando esquecidos. As pessoas começaram a mudar com o crescimento, com a fama, com a glória, com o dinheiro, e isso foi um dos motivos da minha saída. Outros motivos foram a falta de esclarecimento em relação aos nossos contratos, a situações de não ficar as coisas bem esclarecidas. Mas enfim, para mim foi muito bom, foi uma experiência boa. Devo muito ao mestre Rafael Cordeiro, ao mestre Rudimar, a todos os meus companheiros na época, ao Pelé, ao Vanderlei, ao Nilson, ao mestre Sérgio Cunha. Essas pessoas foram determinantes na minha base dentro da academia Shootbox, e foi bom enquanto durou. Infelizmente hoje é uma academia que perdeu sua essência, perdeu sua base, perdeu a sua característica, que era um Muay Thai. Mas as coisas
são assim mesmo. Elas mudam, você tem que estar adaptado às mudanças. How did that hurt you with Pride? Como isso machucou você com Pride quando você saiu da academia Chute Boxe? Eu tenho Como uma afetou a tua relação com o Pride? eu tenho uma grande mágoa em relação ao Pride, em relação a isso, porque independente de qualquer coisa, eu sempre fiz o meu trabalho muito bem feito. Eu tenho responsabilidades, eu sempre tive uma coisa comigo que é fazer o meu trabalho bem feito, independente de onde seja. E eu nunca deixei de cumprir as minhas obrigações em relação ao Pride. E quando eu saí da academia, eu escrevi uma carta pro Pride dizendo que tinha saído da academia, que gostaria de continuar lutando, até porque a minha vida era isso, eu sempre lutei, então o sustento da minha família sempre veio da luta. E eles não me responderam e também ficou uma coisa meio que no ar. E por vários motivos, por Vanderlei ser o campeão do Pride, por eles terem uma relação boa em relação com o Pride e terem o Vanderlei como campeão, acabou que o Pride me deixou de lado, mas eu me considerava um atleta do Pride, eu me considerava parte do time do Pride. E eles me deixaram de lado por ter os motivos dele em relação a Chute Boxe, em relação a Chute Boxe Pride Chute Boxe. E infelizmente acabou da forma que acabou, mas estou feliz, acho que foi válido, foi bom ter acontecido tudo o que aconteceu, porque hoje eu estou num lugar onde eu sempre quis estar, que é aqui no Ultimate. Sempre fui fã do Ultimate, sempre fui fã das lutas do Royce, quando ele lutava no Ultimate, e sempre me via querendo ser como o Royce, ou lutando no Ultimate como o Don Fry, como o Shamrock, mas aconteceu e hoje eu me vejo como um grande campeão como eles foram, e isso é importante. Eu acho que o Pride foi uma página que passou, foi bom, infelizmente acabou da forma que acabou. Explica da luta do Tony Strickland e explica como você inventou essa técnica. A luta contra o Tony Strickland foi uma luta legal, assim, aquela cotovelada que acabou acontecendo no meio da luta é uma coisa assim que existe no Muay Thai, só que algumas pessoas não conheciam. É um Muay Thai mais antigo, um Muay Thai tradicional, Muay Buhan, e que eu sempre tô lendo, sempre tô vendo, tenho muitos vídeos do Muay Thai tradicional, e tem muita técnica que hoje em dia, como houve a evolução da arte marcial, houve a evolução do Muay Thai também. E tem técnicas que não são mais usadas. E foi uma coisa bem interessante, porque quando lançou o filme Ong Bak, eu estava assistindo o filme e eu vi essa técnica. Eu já tinha visto nos vídeos, em algumas lutas antigas de Muay Thai, e eu vi essa técnica. Eu falei, porra, mas eu acho que isso funciona. E comecei a treinar isso em casa. Inclusive, peguei o travesseiro e treinava essa cotovelada com a minha esposa, segurando o travesseiro, fazia. Ela falou, você é maluco, para com esse negócio, você é doido, para com esse negócio, isso aí não vai funcionar, você vai acabar sendo nocauteado. E as coisas foram acontecendo. Eu comecei a treinar essa cotovelada, treinava 2 vezes por semana, eu treinava essa cotovelada. Toda vez que eu ia treinar, eu fazia 100 cotoveladas dessa. E no dia da luta, até o meu treinador, que me treinava na época, o Diógenes, falou, porra, cara, não vai fazer isso, que isso aí não funciona. O meu amigo também, super amigo meu, o Vidal, também falou, cara, não vai fazer isso aí não funciona, cara. Isso aí não funciona. Eu falei, cara, funciona. Não funciona. Não funciona. E acabou que funcionou, né? Você pode explicar aquela cotovelada, como funciona? E para a câmera, assim, mostra para a câmera como. Bom, como que funciona? A cotovelada, o adversário está na tua frente, você tem que tomar uma certa distância. Então, como
como que ela vai funcionar. Na maioria das vezes você não vai ficar com a tua guarda assim, você vai ficar com a guarda aqui. Então, qualquer golpe que o adversário desferir, ele vai desferir ele com o braço reto ou cruzado. Então, toda vez que ele lançar qualquer golpe ou reto ou cruzado, o teu cotovelo entra num ângulo de 65 graus. Você vira o teu cotovelo e abaixa o queixo e levanta o cotovelo para cima. As chances de errar cotoveladas são muito poucas, assim. É muito fácil de acertar. Você pode levar a gente pela tua primeira luta contra o Rich Franklin? Então, minha primeira luta contra o Rich Franklin foi uma coisa assim que a gente trabalhou muito para isso. Eu não esperava que ia disputar o título tão rápido, mas como eu havia dito, eu tenho uma história dentro da luta. Eu acho que a minha qualidade técnica, a minha performance como lutador deu essa oportunidade pra gente lutar pelo título. E foi uma luta pra mim que na minha opinião foi uma das minhas melhores lutas, a minha primeira luta contra o Rich Franklin. Respeito muito ele, tenho um carinho muito grande por ele, pela pessoa que ele é, pelo o tipo de postura que ele tem como lutador. Como você treinou para essa luta? Treinei muito. Treinei muito o meu clinch, treinei muito o meu jiu-jitsu. E no decorrer da luta a gente conseguiu achar o caminho e ele mexeu uma pedra errada e a gente acabou vencendo. Você pode falar pra gente o clinch do Muay Thai e como você usou esse clinch contra ele? Eu acho que o clinch do Muay Thai foi usado na hora certa. Eu acho que ele tem a hora certa de ser usada. É uma tradição muito grande lá em Curitiba, do Muay Thai de Curitiba, o clinch. Todo mundo tem um clinch muito forte lá em Curitiba. Todos os professores são muito bem treinados na parte de clinch para ensinar os seus atletas. E foi uma coisa que a gente treinou muito, que já é uma tradição do Muay Thai curitibano, o clinch. E foi uma coisa que a gente treinou e é uma coisa que se adaptou muito fácil às lutas de vale tudo, porque a gente usa o nosso clinch contra os lutadores do chão, porque toda vez que o lutador de chão ou o lutador de US tem que entrar, ele tem que abaixar a cabeça. Então a gente acaba aprendendo a segurar a cabeça e a gente adaptou isso para segurar, defender as quedas segurando no clinch. E foi uma das coisas que o Rich Franklin acho que ele não esperava. Eu acabar pegando no clinch e vencendo, sendo mais forte que ele no clinch. E isso acho que determinou a gente poder ter vencido essa luta que foi a do cinturão contra ele e a revanche também. Você pode levar a gente pela luta do Dan Henderson? Lógico, a luta contra o Dan Henderson. A luta contra o Dan Henderson foi uma luta que eu estava aguardando muito, ansioso para fazer essa luta com ele. Até porque o Dan Henderson fez lutas memoráveis com vários brasileiros, venceu vários brasileiros, venceu muitos adversários que têm um grande nome dentro do Mixed Martial Arts. Mas a gente treinou muito, a gente treinou para essa luta, acho que como eu nunca havia treinado. Eu treinei muito bem as defesas de queda, meu treinamento de jiu-jitsu foi intensivo com o Rodrigo, com o Rogério Minotouro, com o Jorge, que é meu amigão, que é um cara que está sempre comigo, com o mestre Silvio Bering, com todas as pessoas que estiveram envolvidas com esse treinamento, o Mauri Bittetti. E a parte em pé a gente treinou muito também. Eu agradeço ao Destaque, que me ajudou muito para essa luta, ao Cesário, que me deu
os toques certos aí na parte de mão, ao Diógenes, que nos acompanhou nessa luta aí, que também foi uma pessoa determinante para que a gente pudesse trazer essa vitória. E entrou para a história, né? O Dan Henderson, um grande lutador, um cara que vem de uma equipe forte, que é a Team Quest, e graças a Deus a gente conseguiu vencê-lo. E eu acho que o que me consagrou aí como um dos melhores lutadores do peso foi essa luta contra o Dan Henderson. Você pode falar que era a tua estratégia para essa luta? A minha estratégia era confundir ele, deixar ele explodir o primeiro round, foi o que a gente conseguiu fazer. Explodir, tentar dar o máximo dele no primeiro round. E no segundo round fazer com que o nosso jogo fosse ditado até o final. Foi o que a gente fez. Voltou com o gás todo no segundo round, explodindo para cima dele, e foi o que confundiu, foi o que deixou ele um pouco complicado. Ele está acostumado a trocar de igual para igual com os adversários, e ele acho que encontrou um pouco de dificuldade, porque eu conseguia botar os golpes e sair dos golpes dele muito fácil. Então acho que isso confundiu um pouco ele. Por que você aceitou essa luta com James Irvin de 205? Por que eu aceitei essa luta com James Irvin? Eu acho que eu sou movido a desafios. Eu tava no Havaí com o Rafael, acompanhando ele, que é meu irmãozão, e ia lutar lá, meu companheiro de equipe. E a gente recebeu uma ligação dizendo que eles precisavam, que o Ultimate precisava de mim para que eu lutasse na 205. A gente conversou com os treinadores, os meus treinadores estavam lá, a gente ligou pro Brasil, falando com o resto dos treinadores, olha, tem essa luta no 205, a gente tem exatamente 45 dias para treinar, o que vocês acham? Foram 2, 3 horas de conversa, de pesquisas, e a gente botou em prática tudo que a gente podia ter feito durante esse tempo, e aceitou a luta, um pedido do pessoal também, do Dana, e a gente se viu na posição de mostrar o quanto a gente tá envolvido e o quanto a gente faz parte do time do Ultimate. Eu me sinto parte do UFC, eu me sinto parte dessa família, eu me sinto responsável por continuar levando o Ultimate para o lugar onde ele está. E não que eles precisem de mim, mas eu me sinto na responsabilidade, já que hoje eu sou o campeão que eu sou, eu devo isso ao Ultimate também. E eu me senti na responsabilidade de poder ajudar o Ultimate na hora que eles precisaram de mim. Você quer lutar contra os melhores? Eu treino para isso, para lutar contra os melhores. Eu gostaria muito de, quem sabe um dia, lutar com o meu clone. Ia ser engraçado. O que são teus goals no mundo da luta? Eu acho que eu tô no caminho de fazer muita coisa pelo esporte. Eu acho que já concluí parte dos meus objetivos, das minhas metas dentro da luta. E eu acho que daqui pra frente é continuar mantendo meu trabalho, tentando servir de exemplo para novos lutadores, para as pessoas que nos assistem, que vê o nosso trabalho ali sendo feito de forma rápida e técnica, uma coisa bonita. E é um trabalho bonito, é um trabalho que a gente que faz, que rala, que treina um monte para isso, sabe o quanto é importante. Eu acho que o meu maior gol é ser lembrado como um lutador que fez a diferença, como um cara que fez a diferença, não só dentro do ringue, mas fora também. Como um lutador, o que você considera os teus melhores talentos? Eu acho que o meu respeito pelo meu trabalho, eu acho que
a minha habilidade de me adaptar com várias situações de risco, a minha habilidade de sentir os movimentos errados dos meus adversários na hora certa. Eu acho que é isso. Fica nervoso antes de ir numa luta? Se eu fico nervoso antes de uma luta. Isso é uma coisa natural, né? Você sempre tem o nervosismo, o medo, eles estão aliados, né? Juntamente com a adrenalina. Então é normal que você fique um pouco nervoso, fique um pouco tenso. Você pode falar uma coisa pra gente que muitas pessoas não sabem de você quando você está fora do ringue? O tipo de pessoa, o que você gosta de fazer? As pessoas conhecem um pouco mais de mim dentro do ringue, né? Fora do ringue eu sou uma pessoa comum, como todas as outras. Eu procuro fazer as coisas mais normais possíveis, apesar de não ser muito normal, né? De viver no meio só de maluco. Mas tudo bem. Eu faço as coisas normais. Eu tento passar o máximo de tempo com os meus filhos, com a minha família. Eu adoro fazer as coisas que me fazem feliz, que é jogar meu futebol de vez em quando, jogar videogame, jogar paintball, tá com os meus amigos. Eu acho que é isso que é a diferença, assim, que as pessoas não conhecem um pouco do Anderson. Eu sou um cara bem tranquilo, não gosto muito de agito, sou um cara divertido, adoro ficar enchendo o saco dos meus amigos pra caramba. Eu acho que é isso. O que mais tem pra você fazer na luta? Eu acho que é o meu desejo de fazer a diferença. Eu acho que o que me faz ainda continuar lutando é o meu desejo de fazer o meu trabalho bem feito, de poder me testar, de poder botar à prova o meu conhecimento dentro da arte marcial, dentro daquilo que eu me proponho a fazer.